Olá, shalom, shalom, bendito seja o nome do Senhor. Estamos nesse sábado maravilhoso, dia 19/3/2022, iniciando mais uma aula da nossa EBA, Escola Bíblica Adonai, onde nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus. Haja em vista que a gente já entramos no pontapé inicial, desta aula, onde nós entendemos um pouco mais sobre como o período em que essa carta foi escrita, entre o ano 64 a 70, não mais do que 70, visto que essa epístola ela foi escrita na finalidade de alertar os cristãos convertidos, que eram judeus, e muitos deles, mediante as perseguições, mediante as lutas, que estava ocorrendo naquele período, muitos estavam se apostatando da fé, estavam retrocedendo, voltando à sua antiga religião, o judaísmo, meramente porque sofreriam menos danos do que sofrer como cristãos. E o escritor ele envia essa carta a Roma para que possa trazer uma palavra lúcida a respeito de Cristo, quem realmente Cristo é, o que ele representa, mas também falando detalhadamente sobre as questões da história do povo hebreu, do tempo de Moisés, de Abraão, para que, ao interpretar toda a história do povo hebreu, pudesse finalizar com a seguinte frase: Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que os profetas. Jesus é maior do que Moisés, do que Josué, do que Abraão próprio, do que Melquisedeque, do que Josué, do que os próprios anjos. Jesus é superior. E com certeza nós iremos pesquisar um pouco mais sobre a riqueza que essa epístola tem e ela proporciona para os leitores. E hoje nós vamos entrar um pouco na parte histórica, antecedentes históricos de Hebreus. O que significa o nome Hebreus? O que significa essa palavra? Escutamos bastante o povo hebreu, a língua hebreia, hebraica, A palavra vem de Heber. A palavra hebreu vem de Heber. Falando nisso, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, e eu quero mostrar a vocês algumas imagens, certo? Essa imagem aqui que eu estou lhe apresentando nos mostra um personagem bíblico, tá? Esse é Noé. Isso mesmo, Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus havia falado com Noé, devido ao pecado ter se proliferado horrivelmente naquela época. Deus resolveu destruir o mundo com água, com dilúvio, e falou para Noé: olha, você vai
ter de construir, tá, uma arca, e você vai fazer da seguinte forma. E Deus instruiu, disse toda a forma, a metragem, a madeira, tudo que deveria ser usado para que Noé pudesse confeccionar essa arca com seus filhos. Gera em torno de 100 anos para concluir essa obra, um pouco mais, ok? E Noé era pai de Sem, Cã e Jafé, ok? Então, quando acontece o dilúvio, de homens só existem os 3 filhos de Noé, suas noras, para que pudessem novamente povoar a terra. Veio tudo, Deus zerou tudo. Então, a linhagem de Noé. E o que é que acontece? Esses 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, eles teriam uma responsabilidade grande de fazer com que a terra fosse povoada por povos. Ok? Até aí tudo bem. Até aí, beleza, né? Olha só o que eu encontrei, um mapa hebreu do ano de 1854, uma relíquia. Mas o que eu quero mostrar é esse aqui. Vejam bem esse mapa, para que vocês possam entender. Estão vendo bem ele aí? Por dentro, um T, né? E externamente um O. Esse mapa com a letra T e O abstrai o mundo conhecido da sociedade para uma cruz escrita num orbe. Refaz a geografia a serviço do cristão e identifica os 3 continentes, conhecidos como povoados pelos descendentes de Sem, Cã e Jafé. Vou te mostrar novamente para que você observe. Observe com bastante atenção esse mapa antigo. Você vai ver que aqui acima está a Ásia, tá? Continente da Ásia. E o nome aqui escrito, vocês estão vendo? Sem. O nome aqui acima, Sem. Do lado, nós vamos ver a África, tá? Aqui onde está meu dedo apontando, a África. E um outro nome de um filho de Noé, Cã. Certo? E o terceiro, aqui, nessa pontinha desse lado aqui, a Europa, onde tem o terceiro nome do filho de Noé, Jafé. Então temos Sem em cima, que compreende o continente asiático, que aqueles povos são descendentes desse filho de Noé. África, o filho de Noé, Cã, povoou a essa região. E Jafé do lado europeu, certo? Do lado europeu. Então, vemos esses 3 filhos de Noé no início. E
O que nos interessa é compreendermos da onde surgiu a raiz genealógica do povo hebreu, dos hebreus, de onde veio a linhagem abraâmica, né? De onde veio a linhagem do povo de Israel. Justamente, como acabei de mostrar a vocês, ela veio de Sem, do continente asiático, tá? Então, a palavra hebreu vem de Eber. Você pode encontrar no capítulo de número 10 e o versículo 21 do Gênesis, falando a respeito de Eber, e no capítulo 11, versículo 16. Né? E você vai ver que Eber, ele é neto de Sem, ou seja, é bisneto de Noé. Ok? Então a palavra hebreu vem de Eber. E Eber é neto de Sem. Essa palavra significa, tá? Hebreu, Eber. Essa palavra significa oposto. Ou da além, certo? Oposto ou da além. Ou, mais preciso, do outro lado. Do outro lado. Da outra margem. Lá do outro lado. Certo? O significado ou o sentido básico de Eber supõe que hebreu refere-se a povos que vieram do outro lado, de uma outra margem, tá? Isto é, de algum grande rio, como o rio Tigre ou como o rio Eufrates, certo? Nesse caso, Abraão seria alguém que atravessou para o outro lado, que emigrou da sua terra a fim de residir em uma nova terra. Um peregrino, né? Um peregrino. Nós vemos na palavra de Deus a defesa disso, certo? A defesa disso. Abraão era antepassado de Sem, né? A linhagem de Eber. Então, nós estamos vendo aqui um povo nômade, um povo que estava sempre em vários locais, viajando, que atravessou terras em sua peregrinação. Eram peregrinos. O termo hebreu, em Gênesis capítulo 4, versículo 13, pode inicialmente ter sido aplicado a qualquer povo que vivia peregrinando, tá, de lugar para outro, vivendo em terras diferentes como nômades. Então essa palavra que vem de Eber, esse filho de Sem, que é hebreu, ela poderia ser simplesmente um termo utilizado para viajantes, para peregrinos, para pessoas nômades que viviam em vários locais, que estavam sempre viajando, não eram pessoas em um local fixo, eram nômades, tá? Então essa palavra ela empregava naquele período para isto. É tanto que nós podemos ver, vamos ver aqui, abrir a Bíblia, em Gênesis no capítulo 14, versículo 13, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia para podermos tirar as conclusões, certo? Diz assim: mas o homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre.
o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Então Abraão vivia próximos às árvores sagradas. Ele estava nesse local e já estava peregrinando. Deus já havia falado com ele que ele deveria sair do meio da sua parentela. E levou consigo seu sobrinho Ló. Só que Ló foi levado como cativo mediante uma guerra de povos de Sodoma, né? E foi levado como prisioneiro de guerra. E Abraão, junto com esses amigos, foram resgatar o seu sobrinho Ló. E nesse período, Abraão era conhecido como o hebreu, nesse sentido, nesse termo, certo? Nesse sentido, porque ainda não havia nascido Isaque. A promessa ainda não tinha dado o início. Mas esse termo hebreu era usado por um homem que sempre peregrinava. E é interessante entendermos que nós cristãos, mediante a fé, acreditamos que somos também peregrinos aqui nessa terra, né? Somos peregrinos aqui nessa terra. Olha só aqui um versículo que eu encontrei maravilhoso da palavra de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, na primeira de sua carta, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, ó: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Aí, quando nós abrimos o nosso sentido espiritual, nós passamos a ver o leque se abrindo, a cair a escama dos olhos e a entender a importância dessa palavra, hebreu. Por que hebreu? Né? Porque uma palavra que fala de viajante, que está do outro lado, né? Que está sempre caminhando, tudo há um sentido. E nós, segundo a palavra do Senhor, Pedro, usado pelo Espírito Santo, diz: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros, que vocês são peregrinos, de passagem por esse mundo. Nós não somos daqui, e aqui nós não iremos permanecer. Então, amadurece em nós, espiritualmente, o sentido de que nós somos hebreus espirituais, tá? Somos hebreus pela fé. Somos povo adquirido pela fé no Senhor, tá certo? Então nós entendemos dessa forma que nós somos viajantes, que nós somos peregrinos, assim como Abraão, que estava indo a um lugar onde Deus havia o designado para viajar por longos dias, por longos quilômetros, a chegar ao lugar onde Deus havia prometido, e ali iria dar início à sua promessa em reconstruir uma grande nação, tá certo? Também Miqueias, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, veja bem como interessante: saiam daqui, vão embora,
pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. Em outras traduções, fala-se da seguinte maneira: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso pela corrupção que destrói. Então, a palavra de Deus, quando nós analisamos, quando nós pesquisamos, quando nós estudamos, nós passamos a entender o que Deus quer falar para nós nesses últimos dias, através daquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, certo? Há muitos anos atrás. E o que Ele quer é que nós venhamos a compreender a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Pode inicialmente ter sido aplicada a qualquer povo que vivia peregrinando naquela época, de um lugar para o outro, vivendo em terras diferentes, como nômades, como a gente frisou. Posteriormente veio a referir-se especificamente. Ela passou a ter uma especificação, uma exclusividade, tá? Não agora mais para qualquer pessoas que viviam viajando, mas ela se tornou um emblema, um título a Abraão e aos seus descendentes, certo? Porque Abraão era chamado o hebreu. E nós vemos já no livro do Êxodo, vamos ver aqui na palavra do Senhor, no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, abra sua Bíblia, por favor, vamos conferir a palavra, capítulo 3, versículo 18, veja o que diz aqui. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Deus falando aqui com Moshe, com Moisés. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus. Olha Deus aí, né? Olha Deus dando o nome a essa nação que veio de Abraão. O Deus dos hebreus apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então nós já vemos aqui, né, no capítulo 3, versículo 18 de Êxodo, essa referência que fala a isso. Também no capítulo 5, versículo 3, veja bem. Moisés e Arão responderam: o Deus dos hebreus veio falar conosco. O Deus dos hebreus veio falar conosco. Então já estava nesse período, tá? Essa palavra hebreu dando um sentido a esse povo, certo? Dando sentido a uma nação que Deus estava dando surgimento na terra. O povo hebreu, né? O povo que veio da raiz de Sem, né? Do seu neto Eber, hebreu, né? Do outro lado. E agora, com Abraão, seu ancestral, Deus faz uma promessa que iria fazer uma grande nação, conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
do qual Jacó no val de Jaboque luta com um anjo e pela sua perseverança, insistir mesmo ferido que fosse abençoado, recebe um novo nome. Não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. E aí surgiu o povo de Israel, também conhecido como povo hebreu. Tá? Até entendido, né? Para uma legítima compreensão da epístola aos Hebreus, torna-se necessário compreendermos, termos uma visão panorâmica. E 3 coisas são fundamentais que eu vou dizer agora. Né? Primeiro, nós precisamos compreender a lei dada a Moisés lá no Monte Sinai. Precisamos entender a lei dada a Moisés lá no Monte Sinai. Para entendermos bem a Epístola aos Hebreus, para termos uma compreensão sincera, genuína, se faz necessário nós voltarmos à raiz, ao início e explorarmos com muito cuidado e muito amor a história desse povo. Então, se faz necessário compreendermos, tá, a lei dada a Moisés lá no Monte Sinai, do qual nós vamos daqui a pouco ver no capítulo 19 do Êxodo. Também a gravidade da rejeição da terra prometida por parte dos obstinados israelitas, tá? Ou seja, por parte do povo teimoso, do povo renitente, do povo pertinaz, inflexível, que não abria o seu coração para as coisas que Deus estava operando no seu meio, que não cederam. Então, precisamos também compreender a gravidade da rejeição da terra prometida por parte dos obstinados israelitas. Em terceiro, nós precisamos compreender o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Certo? Precisamos compreender o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Certo? Sem o conhecimento desses 3 elementos, nenhum capítulo de Hebreu pode ser interpretado apropriadamente. Por isso, nós que estudamos a palavra do Senhor, não devemos ter pressa, não devemos nos envaidecermos. Eu já entendo, já conheço. Nós sempre estaremos aprendendo, nós sempre estaremos absorvendo, porque a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo, é o mais vendido do planeta, mas é o único livro do mundo onde ele vem acompanhado do seu autor, o Espírito Santo. Ele que inspirou homens a escreverem a história, que inspirou homens a escreverem mensagens, que até hoje, quando nós lemos, arde o nosso coração, nos edifica. E quando nós, ao abrirmos as Escrituras e a estudarmos, quando nós pedimos, convidamos o Espírito Santo a vir estar presente conosco, a abrir o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, o colírio espiritual, nós passamos a entender tantas coisas que você poderia ler 10 vezes, certo? Você poderia ler a Bíblia 10 vezes, você poderia ler um capítulo 10 vezes, um versículo. E quando você
pede o discernimento do Espírito Santo de Deus e vai lá novamente uma única vez, você entende coisas que você estudou toda a vida e não compreendeu e não entendeu. Você viu de uma forma sua, humana, egocêntrica. Mas quando você passa a convidar o autor a estar conosco, você passa a ver coisas maravilhosas. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos dar continuidade. A chegada ao Monte Sinai. Certo? Como nós havíamos falado. Para que nós possamos entender a história desse povo, do povo hebreu, nós precisamos ir dar uma volta lá no Sinai. Certo? E lá no Sinai, aonde o povo de Israel havia chegado, vindo do cativeiro egípcio. Olha só, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tá? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Então, o que nos leva a crer é que da saída de Israel, lá do Egito, tá? Podemos ver aqui no capítulo 19, para nós termos a melhor compreensão. Os israelitas partiram de Refidim, tá? Lá no Egito, Refidim. E no dia 1º do terceiro mês, ou seja, 3 meses depois, 90 dias, tá? 90 dias, o povo que saiu do Egito chegaram ao deserto do Sinai e eles armaram um acampamento ao pé do Monte Sinai. É aí onde vai iniciar tudo, tá? Assim que eles chegaram, segundo a palavra do Senhor, diz no Sinai, no Monte Sinai, Deus chamou a Moisés. Né? Deus chamou Moisés. Deus livrou seu povo, operou grandes milagres, mostrou para o Egito e para o mundo que aquele povo, o povo hebreu, era especial para ele, tá? Era especial para ele. Então, o que acontece? Assim que eles chegam no Monte Sinai, Deus chama Moisés ao pico do monte para receber do próprio Deus as diretrizes indispensáveis à condução do seu povo. Tá? Deus prometeu a Moisés que faria uma aliança com o povo. Deus fez uma promessa que iria fazer uma aliança com Israel, com o povo hebreu. E que dentro de 3 dias falaria diretamente, tá, com ele sobre o assunto. Nesse interim, Moisés voltou, desceu do monte, tá? Foi até o povo e preveniu o povo a não se aproximar do monte, pois caso eles desobedecessem, a orientação divina é que muitos haveriam de morrer. Isso nós podemos ver no versículo 12 do capítulo 19. Veja só o que Deus fala. Marque, Moisés, limites em volta da montanha. Então Moisés tinha que marcar os limites para que as pessoas, para que os hebreus não ultrapassassem esse limite do monte. Para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte. Não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Certo? Então, Moisés fez esse comunicado, né, para todo o povo de Israel, para todos os hebreus,
que não deveria, em hipótese alguma, violar ou desrespeitar a vontade e a determinação de Deus. Ou seja, já era o início de um exercício. Para quê? Para que o povo agora que saiu do regime da escravidão pudesse agora passar a entender que eles pertenciam a Deus e que Deus não queria e não tinha o intuito de escravizá-los, mas de fazer um povo livre, um povo santo. Porém, esse povo tinha que aprender uma coisa, que era honrar a Deus. E honra-se a Deus obedecendo. Quer queira, quer não queira, a vontade do Senhor deve prevalecer. Está entendendo? Então, isso que deveria acontecer. Se alguém desrespeitasse, não, vou fazer do meu jeito. Eu vou passar pela demarcação, eu vou subir ao monte, porque eu sou livre. Dessa maneira, alguém estaria desonrando e desrespeitando o Deus Santo, Altíssimo, Criador do céu e da terra. E a ordem seria para que ninguém tocasse nessa pessoa, mas que essa pessoa fosse morta a pedradas e a flechadas. Até o próprio animal irracional também, se passasse por essa demarcação, deveria ser morto. Então Deus deve ser respeitado, certo? Deve ser respeitado. E nós corremos o risco de passar a demarcação quando nós não ouvimos a voz de Deus. Ah, eu não ouvi. Vocês já perceberam muitas vezes o pastor prega, traz a mensagem e tudo. Vocês entenderam? Sim ou não? Não, né? Não entendi, não compreendi. Às vezes vem um aviso, um anúncio, e as pessoas, vocês entenderam? Ah, eu nem olhei, né? Eu nem olhei, não tive tempo. O meu tempo que eu tive quando eu abri o celular foi dar uma olhada no TikTok para achar graça, né? Foi para poder ver os jogos, foi para ver outras coisas, mas coisas sérias concernentes ao reino, às vezes a gente não dá ouvidos, né? E se essas pessoas não tivessem dado ouvidos, muitos seriam mortas, como Moisés frisou através de Deus. Tá certo? Então Israel chegou ao Monte Sinai aproximadamente 6 semanas após a sua partida do Mar Vermelho. A partir da saída lá do Mar Vermelho, não do Egito. A partir da saída do Mar Vermelho até o Sinai, o povo levou 6 semanas, tá? Então, ao pé do Monte Sinai, Israel recebeu a lei e fez aliança com o Senhor ali. Foi devidamente organizado como nação. Deus instituiu Israel ali como sua nação, como seu povo, certo? O aceitou ali como seu povo, como sua nação, ao Senhor. E Deus tornou-se ali o seu rei. Então essa forma de governo, ela é chamada de teocracia, tá? Teocracia. Teocracia é o sistema de governo que o poder político ele se encontra fundamentado, ele se encontra regido pelo poder religioso, pela divindade, tá? Os egípcios, eles dotavam esse método de reino, a teocracia, porque eles acreditavam que os deuses egípcios, eles entravam, encarnavam nos reis, nos faraós. E aí eles eram chamados de deuses, ou seja, o Horus, né? O santo Horus. Mas o Deus dos hebreus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, ele não precisou e não precisa encarnar em ninguém, porque ele disse, eu sou o que sou. Deus, ele é Deus.
E ele conversou com Abraão, ele conversou com Noé, ele conversou com Moisés, ele conversou com Josué, ele falou com homens no passado, e através da sua palavra ele continua falando e nos revelando qual é a sua boa, a sua perfeita e a sua agradável vontade. Se nós tivermos preguiça de entendermos, de estudarmos a sua palavra, nós vamos perecer. Porque como nós lemos a priori no início, eu li aqueles versículos, você viu? Lá, Pedro dizendo que nós somos peregrinos, nós não somos estadias fixas dessa terra, não somos desse mundo. Queiram dizer o que queiram dizer, vocês são lunáticos, são doidos, são fanáticos, são alienígenas? Nós não somos desse mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. Estamos aqui em uma missão. Assim como Moisés também estava numa missão, guiando o povo para a terra que Deus havia prometido. Assim como Abraão saiu do meio da sua parentela, da sua família, para ir para uma terra que não conhecia, mas estava obedecendo à voz de Deus, para que pudesse surgir a grande nação que Deus queria implantar. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ver aqui, no capítulo 19, nós podemos extrair que há um propósito da lei. Certo? Propósito da lei. Memoriza aí, propósito da lei. Quais são esses propósitos? Vou dizer 3 propósitos da lei. O primeiro propósito é proporcionar uma norma moral pela qual os redimidos possam demonstrar que são filhos de Deus e viver em justa relação com seu Criador e com o próximo. Repetindo, proporcionar uma norma moral, uma regra pela qual os redimidos, ou seja, os purificados, possam demonstrar que são filhos de Deus e viver em justa relação com o Senhor e com o próximo. Certo? Segundo propósito da lei, demonstrar que Deus é santo. E ele exige a santidade de toda a raça humana. Deus é santo. E para isso, eu trago para nossa meditação o capítulo 12 do Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Vou repetir, gente. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Hebreus 12, 14. Ou seja, sem a santificação, sem a separação, ninguém poderá ver a Deus. É impossível. Tá certo? Então, o segundo propósito aqui da lei é demonstrar que Deus é santo e ele exige a santidade de toda a raça humana. Tá? E em terceiro, mostrar à humanidade seu estado pecaminoso e fazê-la entender que somente mediante a graça pode ser salva. Isso o apóstolo Paulo, vamos ver aqui nas Escrituras, fala na sua carta aos Gálatas, tá bom? Gálatas capítulo 3. Vamos lá, na Bíblia. Vamos aqui conferir na palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, tá bom?
E o versículo 24 e o 25, 24 ao 25, nos fala da seguinte forma: assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Você prestou bem atenção aí, ó? Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então a lei, ela serviu de um guia. Ela serviu como uma bússola, um mapa. Quando veio Cristo, quando veio o Messias, Yeshua, passou agora a estar sujeita à total autoridade e autonomia do Senhor Jesus. Porque Cristo agora é aquele que faz a mediação entre Deus e o homem. Cristo é o mediador. Ele mesmo falou, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só chega-se a Deus através de Cristo. E se você não passar por Cristo, você não chega até a Deus, a não ser para ser julgado no grande dia do juízo final. Versículo 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Ou seja, está descartada a lei, gente. Preste atenção, pelo amor de Deus. A lei está descartada aqui. Paulo está dizendo, não precisamos mais da lei. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos o hebreu espiritual. Nós somos não o Israel que está lá, certo? Nós não somos o Israel terreno. Nós somos o Israel espiritual. Somos igreja, somos a noiva do Senhor, no sentido espiritual, certo? Então, quando Paulo fala aqui, no versículo 25, pelo amor de Deus, abra sua mente. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Não precisamos mais da lei. Cristo é melhor, Cristo é superior, Cristo é tudo. Então, tudo que havia da cultura, tudo que havia do costume do povo hebreu, do povo do período lá da lei, nós não precisamos ficar bitolados, certo? O que havia, digamos assim, de festa de Pentecostes, o que havia de festa de manjares, o que havia das festividades do povo hebreu, era para o povo hebreu, gente. Era para o povo de Israel terreno. Nós somos igreja, nós somos noiva. E temos que viver o nosso momento e o nosso tempo como igreja. Está entendendo? E não mistificar. Louvado seja o nome do Senhor. A lei era um mestre para ensinar a Israel através dos séculos e ajudá-la a permanecer em contato com Deus, como nós vemos aqui no versículo 24. Tá bom? Então a lei era nada mais, nada menos que um mestre, que um guia, que uma bússola para ensinar a Israel através dos séculos e ajudá-la a permanecer em contato com Deus, para ficar em contato com o Senhor. Mas a consumação de tudo, certo? Seria através da vinda do Messias. Então, esse foi o propósito da lei. Tá bom? Então, agora vamos ver aqui o pacto da lei. O pacto da lei não teve a intenção de ser meio de salvação, tá?
O pacto da lei, ele não foi utilizado no fundamento, tá? Não foi no intuito de trazer salvação ao homem, certo? Foi celebrado com Israel depois de sua redenção, alcançada mediante o poder e sangue. Deus já havia restaurado Israel a justa relação com ele, certo? Mediante a graça. Mediante a graça. Israel já era seu povo. O Senhor desejava dar-lhe algo que o ajudasse a continuar sendo seu povo. E a ter uma relação mais íntima com ele. O motivo que levasse a cumprir a lei haveria de ser o amor e a gratidão a Deus por havê-los redimido e feito filhos de Deus. Então tudo se resume em gratidão e amor. Por que que algumas pessoas quebravam a regra, quebravam a lei, quebravam os mandamentos? Por quê? Porque faltava gratidão, faltava o amor a Deus. Mas era muito difícil, era quase que impossível. Se fosse impossível, Josué e Caleb, que saíram lá do Egito, não teriam entrado na terra prometida. Não era nada impossível. Difícil? Podemos dizer que sim. Mas quem colocava o amor nos estatutos do Senhor, em obedecer com temor e tremor, estavam sempre protegidos diante do Senhor. Tá certo? Então, o pacto da lei não teve a intenção de ser meio de salvação. Ela direcionou o homem até que chegasse ao verdadeiro cordeiro. Até porque a mortificação dos animais pelo sacerdote em sacrifício, para que pudesse ser perdoado o pecado de cada pessoa, de cada indivíduo, o que é que acontece? Acontece que essa pessoa ela precisava sempre estar fazendo esse mesmo processo de estar levando o animal para ser sacrificado, para derramar sangue. Mas Cristo, Jesus, quando veio, ele morreu uma única vez, derramou o seu sangue uma única vez, e esse sangue é suficiente para nos limpar, purificar e lavar para a vida toda. Está entendendo? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante aqui que o tempo está passando. Deus prometeu 3 coisas condicionadas à obediência de Israel. No capítulo 19, versículos 5 e 6, nós vamos ver no versículo 5 e 6 do capítulo 19, que Deus prometeu 3 coisas condicionadas à obediência de Israel. Primeiro, olha só. Israel seria sua propriedade peculiar ou possessão. Israel seria sua propriedade peculiar ou possessão. Imagina só, um povo que era propriedade exclusiva de Deus. O Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez coisas grandes, que trouxe terrores ao Egito, que de dia estava uma nuvem que protegia o povo do sol escaldeirante do deserto e que também guiava o povo, e também à noite uma coluna de fogo também que protegia também o povo de Israel. Tá? Deus também prometeu que seria um reino sacerdotal. Os israelitas teriam acesso a Deus e deveria representar o Senhor. Ou seja, o reino sacerdotal é aquele que representa Deus aqui na terra. Representariam o Senhor, seu rei, perante o mundo inteiro. Então o propósito de Deus era esse. A promessa condicional de Deus era essa. Promessa condicional é uma promessa que tem condições. Há uma condição. Se você obedecer, se você acatar, ela vai ser realizada.
Não é a promessa incondicionalmente. Seria povo santo, terceiro lugar, diferente das nações pagãs que o rodeavam, uma nação separada para ser de Deus, a quem serviria e prestaria culto. E prestaria culto. O que eu vejo, irmãos, é tremendo, gente. É tremendo na palavra do Senhor. Porque o Senhor estava prometendo coisas maravilhosas. E Deus sempre teve das melhores intenções com aquele povo. Deus sempre tem a melhor intenção para conosco. Nós que por muitas vezes não paramos para compreender, para entender o que o nosso Pai tem para nos dar. Às vezes nós nos comportamos como crianças mimadas. Você já foi assim? Um menino mimado? Não, nunca fui mimado não. Talvez com seus pais terrenos você não tenha sido. Mas por você não buscar conhecer a palavra, não dar credibilidade a amadurecer, como disse no decorrer do início que a gente estudou a lição, em que o escritor dizia que muitos de vocês já deveriam ser mestre, ou seja, vocês deveriam ter vergonha na cara e ficam dando trabalho que nem menino, sabendo, será se eu vou me afastar ou não vou afastar? Será que eu faço? Será que eu não faço? Tenham vergonha na cara, amadureçam e façam o papel de vocês. Tá entendendo? Então o que é que acontecia? Deus queria que esse povo amadurecesse. E às vezes nós nos comportamos como meninos, crianças mimadas. Porque quando Deus determina e fala alguma coisa para o nosso próprio bem, nós dizemos assim, não Deus, não é bem assim não. Eu não pedi isso não, eu não quero assim não, eu quero assim. Né? Eu quero assim, eu quero desse jeito. E ficamos com birra espiritual. E aí muitos levam peia. Né? Porque querem do seu jeito. Tá entendendo? Mas aqui Deus faz 3 promessas incondicionais, maravilhosas para o povo hebreu. Né? Ou seja, que eles seriam propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. Que eles seriam na terra, tá? Que eles seriam na terra um reino sacerdotal. Eles seriam representantes de Deus com os homens. Tá? Uma nação santa, e que seria um povo santo diferente das nações pagãs que rodeavam pelo mundo, ou seja, um povo que ninguém poderia mexer, um povo indestrutível. E quando o povo hebreu, eles estavam nessa condição de ser obedientes, tá? De serem um povo que ouvia a palavra do Senhor e acatava a palavra do Senhor. Então, eu trouxe aqui o versículo lá de Isaías, no capítulo 54, versículo 17. Veja só. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isso. Eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. É Ele que garante a vitória. Nenhuma arma preparada, nenhuma arma forjada, nenhuma arma especializada, ela pode surtir efeito daquele que está debaixo da proteção do Senhor Deus, o Senhor Adonai. Lá em Números 23, eu também anotei esse versículo que diz assim, ó. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Então, o inimigo de Israel, ele queria que o profeta
Balaão amaldiçoasse. Toda vez que chegava num monte para estender a mão e amaldiçoar Israel para que eles pudessem guerrear contra Israel, acontecia ao contrário, porque Deus falava na boca de Balaão abençoando a nação de Israel. Não há encantamento, não há feitiçaria, não há nada que possa derrotar, destruir, neutralizar esse povo. Então veja bem as promessas que Deus faz. E essas promessas fazem com que essa nação venha a ser uma nação indestrutível. Agora, indestrutível enquanto estiver no Senhor, enquanto estiver em obediência, enquanto estiver nos pés do Senhor, enquanto estiver em santidade. Não, irmão, mas mesmo assim, o Senhor nos livra, mesmo estando assim, sabe? Fazendo, sabe? Lá, sabe como é que é, né? Lá no mundo e tal, livramento. Não conte com a sorte. Não conte com a sorte. Porque as oportunidades vêm. Mas um dia ela acaba. E baseado nesse texto aqui que eu acabei de ler, o profeta disse da seguinte maneira, Balaão disse assim para o rei, você pega das suas mulheres mais lindas, mais bonitas, mais encantadoras, que dança aquela dança bem sensual do ventre, manda para o arraial de Israel, manda elas para lá, elas dançar, elas se insinuarem, os israelitas vão se encantar por elas e vão casar com essas mulheres, o povo de vocês. Eles vão coabitar com elas. Então, elas vão fazer esse intercâmbio, essa aliança. Eles vão vir até aqui. E aí eles vão começar a adorar o Deus de vocês. Eles vão começar a misturar. Ou seja, eles vão começar a profanar. Eles vão começar a apostatar. Aí isso vai atrair a ira de Deus, porque eles estão se desviando do Senhor, dizendo que não estão, e Deus vai matar eles. E foi o que aconteceu. E é o que acontece, tá entendendo? É o que acontece. Então é importante estudar a palavra por causa disso. Que você não está vendo somente uma história de carochinha ou uma história antiga que se viu somente para um povo há milhares de anos atrás, que ela serve para a tua conduta espiritual hoje. E se tu não seguir crente, tu morre. Então, as 3 promessas feitas à nação hebraica têm cumprimento cabal na igreja, tá? O Israel de Deus. Porque Pedro fala, né? Lá no capítulo 2, versículo 9 e 10. Pedro fala, vamos ver aqui o que Pedro fala. Vamos entender aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, presta atenção. Mas vocês são a raça escolhida, tá? O sacerdote do rei. Os sacerdotes do rei, presta atenção. A nação completamente dedicada a Deus, ou seja, dedicada a Deus. O povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes não eram povo de Deus. Está prestando atenção? Antes nós não éramos povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Ei, Deus está falando contigo. E você tem que guardar essas palavras, para que você não venha a ser destruído. Preparativos no Sinai, capítulo 19, do versículo 9 ao 25, você vai ver. Para gravar, tá, na mente hebraica a importância do pacto da lei, Deus se apresentou em forma de nuvem, certo? De uma forma de nuvem, de uma figura que Israel não poderia reproduzir. Se Deus tivesse vindo com alguma imagem
mais assim forte, digamos assim, pode ser um animal, uma espécie, alguma coisa, uma figura que não fosse uma nuvem é uma nuvem, né? E pronunciou o decálogo em voz troante. Porque Deus já tinha dito que não deve fazer imagem de escultura e nem se prostrar a ela. Por isso que Deus veio em forma de nuvem, para que o povo não idolatrasse, certo? Pela imagem, e sim pela fé a Deus. Não obedecesse a Ele não pelo que via, mas pelo que ouvia e sentia no coração. A santidade infinita de Deus foi ressaltada pelo preparativo que Israel devia fazer. Primeiro, os israelitas tinham que se santificar-se, levando suas vestes e praticando a continência, a obediência. Tá? Primeiro, os israelitas tinham que se santificar, lavando as suas vestes. O que é isso, lavar as vestes? São as vestiduras espirituais. Você não lava a sua roupa, né? Você não lava, passa o sabão mais cheiroso, passa ali o amaciante, né? E a roupa fica cheirosa, né? Fica agradável, gostosa até de se vestir, né? Aquela coisa maravilhosa. Deus pede para que o povo lave as suas vestes. Mas as suas vestes interiores, as suas vestes espirituais. Nós temos as nossas vestes espirituais. E se nós não temos zelo e santidade com o Senhor, essas vestes vão ficando podres, imundas, sujas. Tá? Veja bem, indo lá para o Apocalipse, para uma das igrejas da Ásia Menor, Deus fala para a igreja de Laodiceia, né? Você é pobre, é cega e é nu. Porque as vestes dela não era aquilo que estava de acordo com o Senhor. Então, lavar suas vestes e praticar a continência. Segundo, Moisés devia marcar ao povo um limite em torno do Monte Sinai para que os israelitas não tocassem. Assim, se acentuara a grandeza inacessível de Deus e de sua sublime majestade. Então, os preparativos eram esse, né? O povo tinha que se purificar, se santificar, jejuar durante esses dias, né? Lavando as suas vestes, se arrependendo dos seus pecados, não tendo relação, né? Não coabitando com as suas mulheres, né? E também a demarcação deveria ser respeitada. Do meio de uma tremenda tempestade, acompanhada de terremotos e do som sobrenatural de trombetas, com a montanha toda em volta, em fume, coroada de chamas aterradoras, Deus falou palavras dos 10 mandamentos e deu a Moisés a lei. Então, Deus conversou com Moisés sobre aquela nuvem e o povo pôde ouvir, mas era estrondos. Eram sinais tão fortes que o povo pensou que iria morrer. Porque as trombetas, elas soaram, mas ele escutava ela aumentando o seu volume. Imagina só uma cena como essa, né? E mesmo assim, o povo ainda pecou. Por isso que é importante estudar. Por isso que é importantíssimo pesquisar. Por isso a razão que nos dias de hoje tem gente que recebe bênção, recebe livramento do Senhor, recebe cura, mas lá na frente está comendo lixo de novo lá no mundo, está fazendo as coisas imundas, está fazendo coisas erradas. O testemunho foi do que Deus fez. Mas o destestemunho é o que você está fazendo e vai coletar depois daquilo que você está plantando pela sua ingratidão. Assim como o povo hebreu que levantou bezerro de ouro. O concerto, capítulo 20, tá? Do Hebreus, versículo 24. No dia aprazado,
O topo do Sinai ardia em fogo e a terra coberta de uma grossa fumaça. Os raios eles fuzilavam, tá? E a terra tremia. A seguir, Deus proferiu os 10 mandamentos para eles ali. Foi proferido os 10 mandamentos. O povo ficou tão apavorado ante o poder da presença divina que pediu a Moisés que recebesse pessoalmente a mensagem. Moisés, por favor, Moisés, vai lá. Você já é acostumado a conversar, já ouve a Deus. A gente vai morrer, a gente não aguenta ouvir. Deus é muito santo, é muito poderoso. Por favor, intercede por nós. Para que assim, doravante, Deus não precisasse falar com eles, né? Diretamente. Atendendo o apelo do povo, Moisés aproximou-se de Deus e recebeu as revelações adicionais sobre os sacrifícios e ordenanças, né? Regressando do monte. Moisés escreveu todos esses mandamentos no livro, tá? A seguir deu mandamento para todo o povo, repassou, o qual de boa vontade aceitou a fazer um pacto de obediência ao Senhor. Esse ato foi selado com um sacrifício de sangue, inaugurando assim o primeiro concerto de Deus com o seu povo. Êxodo capítulo 24 e 8, certo? Deu início ali os sacrifícios, né? Então Moisés foi convidado a subir o monte novamente, dessa vez para receber os mandamentos gravados em tábuas, o que representa permanência, tá? Então Deus convidou Moisés para subir, porque ele ia entregar as tábuas, permanência, para que o povo não esquecesse, estava registrado ali, para que nem um tio, nem uma vírgula pudesse ser adulterada. Deus lhe apareceu como fogo devorador e com ele conversou durante 40 dias. Então, 40 dias, 40 noites, Moisés ficou lá no cume do monte conversando com Deus, né? Mas 40 dias, o nome desse era para ter morrido, mas ele estava aos cuidados de Deus. Então, Moisés estava bem tratado, estava numa dimensão sobrenatural. Durante esse período, o povo ficou impaciente e achando que Moisés tinha morrido, Moisés não volta mais não. 40 dias já se passaram, não volta mais não. E que não voltaria, achando que Moisés tinha morrido, né? Não voltaria mais. Induziu a Arão, né? O irmão de Moisés, a fazer um bezerro de ouro como objeto de adoração em lugar de Deus. Esse ato de desobediência e incredulidade do povo rompeu abertamente o pacto que Israel fizera com Deus e demonstrou sua fraqueza, certo? Demonstrou aí sua fraqueza. O povo, ele insistiu, ele encheu tanta paciência de Arão, que Arão acabou fazendo para eles, permitindo a construção de um bezerro de ouro. Juntou o ouro deles ali, derreteu e construiu aquele bezerro para que o povo pudesse adorar, certo? E isso não foi legal. Então nós temos que ter cuidado também na questão de nós colocarmos coisas que venham a fazer aquilo uma espécie de um pequeno ídolo, né? Ou um pequeno símbolo, um sinal, para que a gente possa se sentir bem. Tem pessoas que se sentem bem, digamos assim, colocando uma imagem, uma tatuagem no corpo. Isso aqui agora eu tenho a marca de Deus em mim, né? Ou colocando um crucifixo, sei lá, alguma coisa mais e tudo. Se sente um pouco assim, marcado. Mas eu quero dizer a você que essa marca nós já temos e ela está dentro da tábua do nosso coração. Então, crente precisa engolir esse rolo, essa palavra, para que você não tenha essa dependência de símbolos, essa dependência de sinais, de coisas vistas com os olhos, mas com o coração pela fé. Porque nós somos salvos pela fé. Você viu Jesus pessoalmente? Você viveu no tempo dele? Eu vivi? Não. E a gente está aqui por quê? Pela fé. Nós não andamos com ele. Nós não vimos ele. Mas nós cremos pela fé,
pela sua palavra, sua revelação. Para concluir, lugar de decisão. Números capítulo 13. Os filhos de Israel permaneceram junto ao monte Sinai durante um período de 11 meses aproximadamente, né? Durante esse período, eles receberam a lei sobre diferentes aspectos. Construíram o tabernáculo e Moisés escreveu os 3 primeiros livros da Bíblia. Partindo aqui das cercanias do Sinai, Deus os conduziu até a fronteira da terra prometida, tá? O lugar chamado Cádiz Barneia, tá bom? Foram conduzidos até lá. E aí você leia, tá bom? Números capítulo 13, você vai ver essa história, beleza? Então, a gente vai encerrar nossa aula por aqui e na próxima aula nós iremos falar sobre a exploração de Canaã e alguns outros assuntos que com certeza abordam essa trajetória do povo hebreu ali no Monte Sinai rumo a Canaã. Então que Deus te abençoe, que possamos nos despertar para a palavra de Deus, tá certo? Você que já é aluno da Escola Bíblica Adonai, nós estaremos postando no grupo do WhatsApp, tá? A videoaula, e estaremos também lançando a avaliação para você, tá bom? Então que Deus em Cristo abençoe a todos, irmãos, que assistiram, você que está assistindo, tá certo? Esse vídeo, e que tenha servido para o seu elevo e edificação espiritual, em nome do Senhor Jesus. Shalom e um forte abraço. Pai querido e amado, queremos te louvar e te agradecer, ó Senhor, porque toda honra, toda glória e toda majestade seja dada ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Muito obrigado, porque creio com certeza que as palavras que foram ditas aqui não foram de mim próprias, mas foram as palavras do Senhor para edificação, para que possa proporcionar crescimento, o amadurecimento e trazer ao teu povo, Senhor, a elucidação da tua palavra. Que possamos sempre estar lúcidos sobre as tuas escrituras e que possamos termos amor e gratidão e temor acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Deus abençoe.